Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, deu bug de novo. Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Gente, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. A gente está corrigindo aí o Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, e agora a gente vai para a questão 17. Gente, essa questão, ela é muito... Deixa eu ver se é essa daqui... Ela é muito engraçada. Eu acho que é. Ela é bem interessante. Olha só, vamos ler para vocês. Ó, questão 17. Ela descreve o seguinte. Aconteceu... Gente, desculpa, né? Primeira aplicação, caderno azul, Enem de 2018, tá bom? A gente tem resoluções das outras questões do Enem também. A gente espera estar ajudando vocês aí, né? Rumo aí aos estudos pro Enem, tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, né? A gente aceita críticas construtivas, são bem-vindas. Obrigada, agradecemos muito. E os elogios também. Então, gente, a gente espera estar ajudando vocês. E a gente espera estar aprendendo com vocês também, né? Adquirir conhecimento com vocês, porque é uma troca de conhecimento, né? A gente não só passa conhecimento, mas aprende muito com vocês. Então, gratidão a todo mundo, tá bom? Olha só. Então, vamos lá, vamos para a questão 17. Ela descreve o seguinte. Achei muito interessante essa questão, ó. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. É engraçado demais essa questão. Ó. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então, fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Engraçado, né, gente? Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, deu no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fosse embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar uma papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Então tá, né, gente? A pergunta da questão, ela descreve o seguinte. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de quê? Olha só. A primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. B. Ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. C. Frases feitas na apresentação de situação amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Ou E. Verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com fatos abordados ao longo do texto. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram exatamente isso, né? Frases feitas na apresentação de situações amorosas e estereotipadas para construir a ambientação do texto, né? O que a gente espera, gente, no texto, né? Pelo que o texto descreve, ó, aconteceu mais uma vez, ele me abandonou no quinto. Então, a gente espera uma situação aí amorosa, né? Não atendi. Então, no começo do texto, ele parece relatar uma situação amorosa. Depois que ele vai exemplificando aí, detalhando, né, que está aí descrevendo sobre o celular dele, né, sobre as desilusões que ele tem com os aparelhos telefônicos, com os celulares, né, que no caso ele ainda descreve do táxi, né, no bolso do momento em que eu embarcava no táxi, tomara que sim, depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Então, assim, a questão aqui do texto vai se tratar exatamente de frases feitas que na apresentação de situações amorosas, né? Estereotipadas para construir a ambientação do texto, né? Para construir aí o ambiente, a questão aí que o texto quer descrever, tá bom? Por que não
como são as outras. Olha só. A primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. Aqui no caso, atrair, a pergunta, olha só. A fim de atrair a atenção do leitor, estabelecer um fio condutor no sentido. Não é só aqui no caso a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade em relato de mais uma desilusão amorosa. Não é somente isso, aqui no caso, né? Ele quer saber aqui o que meios que utiliza para atrair o leitor, né? Em relação a isso, né? São essas frases aqui feitas na apresentação da situação, né? No comecinho do texto, né? Se a gente for analisar, né? As frases feitas, né? Aconteceu mais uma vez, ele me abandonou. Então, assim, a construção, essas frases aqui feitas na apresentação, tá certo? Por isso que vai ser a letra C. Não é aí, no caso, somente a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade. Não é isso. Tá bom? O fato aqui, no caso, dele descrever isso, a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade em um relato amoroso, de uma desilusão amorosa, cuidado, gente, pegadinha, não seria a letra A, né? Não é isso que faz aí atrair o leitor, né? Esse fio condutor aí. São as frases, a maneira como é colocada o texto, tá bom? Por isso que não é a letra A. B, ironia. Poderia ser ironia, gente. Cuidado, muita gente marcaria a B, mas olha só como que tá a alternativa. Ironia para tratar da relação com celulares na era de produtos altamente descartáveis. O texto ele não quer descrever isso, né? Na era de aparelhos altamente descartáveis. Então, cuidado. É uma ironia, sim, mas em relação a ele tratar aqui no caso, o texto ele confunde. A linha de raciocínio do texto parece que ele está descrevendo uma situação amorosa, mas na verdade se trata de um aparelho telefônico. Não é a ironia para tratar a relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Aí, no caso, teria que ser uma ironia descrevendo sobre somente os celulares em era descartáveis. Aqui, no caso, a ironia está na questão do celular também, porém não é somente do celular, né? Que no caso é da questão amorosa também. Então não é somente para focar no celular, apesar do texto destacar no celular, né? Cuidado com a pegadinha também. As frases feitas no início aqui, né? Se trocasse a palavra em ironia, colocasse ironia na C, tava completa, né? Porque teria que ser ironia nas frases feitas apresentadas, entenderam a diferença? Nas frases feitas na apresentação da situação amorosa. Então, a B, ela tá incompleta pelo fato de destacar aqui só do celular. Não é somente do celular, tem a questão também dessa construção aí irônica nas frases amorosas, ou seja, dá a entender que o quê? Né? O leitor. Dá a entender que aqui o texto vai se tratar aí de uma questão amorosa, de uma desilusão de um relacionamento. E aqui no caso, né, exatamente a ironia que seria é exatamente isso, não é somente isso, né? Ele tá querendo descrever aí do celular e a questão amorosa. Então, por isso que não é a B. A B aí não vai ser só ironia em relação aos celulares na era de produtos altamente descartáveis. Então, cuidado. Não é somente celular, ironia na questão amorosa que se associa ao celular, tá bom? Dá para o leitor confundir aí no começo e achar que o texto está escrevendo sobre uma situação amorosa, na verdade ele está descrevendo sobre o celular, tá certo? Então, tem a correlação dos dois. Então, não é somente a B. Então, cuidado, às vezes o candidato poderia marcar e falar, gente, a B, ironia, texto irônico, pá, ironia. Não, cuidado, até nisso, olha a maldade da questão, até nessa alternativa, o Enem fez pegadinha, porque não é sobre esse assunto, né? É sobre o celular, mas não sobre esse assunto específico. Se trata também da questão amorosa, né? Então, por isso que não seria a letra B. Então, também, cuidado, viu, gente? D, quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações? Ocultar informações? Não, né, gente? Apesar de no começo ele fazer aí uma brincadeira com as palavras, uma confusão para o leitor dar a entender que é uma questão de relacionamento, não existe uma quebra de informações. Tanto que no segundo parágrafo aí do texto, ele descreve sobre o que é, né? Ele descreve que é o telefone, né? Que ele está, aqui no caso, fazendo aí uma descrição do aparelho, né? Uma comparação. Então, não é aí uma estratégia argumentativa para ocultar informações. Elas são detalhadas aí no segundo parágrafo. Então, não é somente isso, tá bom?
Verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Gente, não tem nada a ver a letra E com a questão, né? Ela quer saber aí por que aqui no caso, a fim de atrair a atenção do leitor. O fato do tempo aqui, do tempo verbal, estar no pretérito ou não, não é o que a questão está querendo aqui no caso, que está querendo aqui saber pra gente, né? Que está perguntando aqui pra gente. Não é isso que ela quer saber. Ela quer saber que maneira aí, né? A fim de atrair, olha só, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor no sentido. O que faz aí atrair aí a atenção do leitor, a maneira como as palavras são utilizadas aí para atrair a atenção do leitor. Então, não é também o tempo verbal, né? Isso não vai aí ser um motivo para atrair o leitor aí em relação ao texto. Então, por isso que vai ser exatamente a letra C. Vão ser essas frases feitas, né? Olha só, as frases feitas, aconteceu mais uma vez, a gente já estava junto há mais de um ano. Então, assim, vão ser frases feitas, né? A ironia seria interessante se a palavra ironia tivesse na letra C, né, já estaria completa. Mas há uma pegadinha nessa questão, né? A questão aqui, no caso, são as frases feitas, a maneira como é construído o texto, né? Que são exatamente essas frases feitas na apresentação de quê? Situações amorosas, né? Dá a entender que o texto se trata sobre um relacionamento. E, na verdade, não é sobre celular, né? Olha só. Estereotipadas para construir a ambientação do texto, ou seja, que ambientação? Sobre o que o texto está descrevendo, que seria sobre os celulares, tá bom? Ah, mas a letra C não está falando sobre os celulares, mas ela está falando sobre a ambientação do texto, né? Reparem que a única alternativa aqui no caso, além da letra A, né, sobre frases feitas, olha só, na apresentação de situações amorosas. Ele descreve várias situações, né? E também estereotipadas para construir a ambientação do texto. O que ele quer descrever depois? Sobre o celular, tá bom? Diferente da letra A, olha só, primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade a um relato de mais uma desilusão amorosa. Não é somente isso, não é somente a questão de uma desilusão amorosa, ele também quer descrever sobre os celulares, tá bom? Mesmo que na letra C não esteja aqui falando, escrevendo pra gente explícito, né, sobre o celular, né, dá pra gente ver aqui de maneira sutil, né, que está se relacionando aí a ambientação do texto, que seria sobre o celular, depois sobre o que o texto vai escrever, o texto vai falar, enfim, é exatamente essas frases feitas. Então, cuidado, gente, essa questão também é pegadinha, né, até na maneira como as alternativas são colocadas. Vão se tratar de frases feitas, por isso que vai ser a letra C. Não vai ser só a primeira pessoa do singular relatando aqui no caso sobre desilusões amorosas, né? Por quê? Falta aí, né? Tá incompleta a letra A. Ironia para se tratar somente do celular também não, porque não é somente do celular, entendeu? Se fosse aí a questão amorosa, aí sim poderia ser a letra B. Mas não é somente o celular, né? Ele está descrevendo uma ironia de uma situação amorosa também. Então, olha só, né? Por isso que não é a B. D, quebra de expectativa como estratégia argumentativa, não está ocultando informação, não, muito pelo contrário, depois ele descreve, e nem verbo. A questão de verbos, tempo verbal também não é motivo aí para atrair o leitor. Por isso que vai ser a letra C, tá bom, gente? Vai se tratar dessas frases feitas, ou seja, a maneira como o texto é até engraçado, né? Colocado aí, descrito aí no início, né? São essas frases feitas na apresentação dessas situações amorosas, né? Que vão aí ser estereotipadas, né? Para construir a ambientação do texto, ou seja, o assunto que ele vai descrever, que na verdade é nada mais nada menos do que os celulares, né? Acaba sendo até um texto bem engraçado, bem interessante, tá certo? Por isso que vai ser a letra C. Então, cuidado com as pegadinhas também, tá bom, gente? E quem nunca passou raiva com o celular, né, gente? Esses aparelhinhos nos ajudam muito, né? E quando eles atrapalham aí, quando eles estragam, muitas pessoas, né, que já estão super conectadas, ficam tristes, né? Aqui no caso, ele tá colocando aí o celular como uma desilusão amorosa. Então, bem engraçado, o que deixa aí um pouco de irônico o texto, né? Apesar de não ser a resposta ironia, deixa o texto aí irônico, tá certo? Mas exatamente aí vai ser a letra C. Belezinha? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar.
e divulgar informações que vai estar ajudando bastante a gente a divulgar conhecimento para vocês. E a gente espera estar ajudando vocês aí também, tá bom? Bons estudos para todos vocês, gente. Vejo vocês aí nos próximos vídeos, belezinha? Um abraço e até o próximo vídeo.